E agora, seja muito bem-vindo, doutor. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Tudo jóia. Infecção urinária é recorrente na vida de muitas pessoas, principalmente das mulheres. Estou certa? Está certa. Principalmente depois que começa a atividade sexual. A quantidade de infecções urinárias é bem maior em mulheres do que homens, mas essa incidência ela varia conforme a idade, né? A maioria das pessoas não sabe disso. Mas as meninas, elas têm menos infecções urinárias até os 2 anos de idade do que os meninos. Depois, entre 2 e 13, 14 é igual a incidência, quando depois começa, inverte, e lá pelos 50, 60 anos começam os problemas de próstata e os homens começam a ter a mesma quantidade a mesma incidência. Ah, então varia muito ao longo da vida, hein? Se a gente for comparar homens e mulheres. Sim. Sim. E aqui são exemplos reais de cores de urina? Sim, sim. Essas duas primeiras aqui é a nossa urina normal, né? Quando ela está mais concentrada tem esse amarelo mais claro. Quando a gente está muito hidratado, essa transparente. Podemos falar daqui a pouquinho? Porque Sim. eu acho que é importante prestar atenção, principalmente na avermelhada e com espuma. Por isso que muita gente fala que não é legal ter vaso sanitário com cor para segunda-feira. Bom, infecção urinária. A gente começou a falar com o Dr. Danilo sobre as diferenças de tonalidades da urina. A primeira é quando a gente está bem hidratada, ela é bem transparente, é isso? Isso. A segunda, amarelo claro. É a cor mais comum da urina. A nossa urina ela varia entre o amarelo claro e o transparente, depende um pouco de quanto que a gente toma de água. Muita gente pergunta quanto que deve tomar de água. É uma pergunta frequente mesmo. E eu costumo responder pela sua cor de urina. Então, se você está bem hidratado, você vai variar entre essas duas. A partir do momento que começa a subir para a terceira, que aqui está com um amarelo forte, né, amarelo escuro. Está faltando água no organismo. Está faltando água. Essa amarela, um pouquinho mais forte, ela já é sinal também de infecção urinária. Ah, é? Porque os pacientes com infecção urinária, eles começam a mudar a tonalidade da urina, inclusive o cheiro. Em qualquer idade? Sim, qualquer idade, não só a cor, mas alguns sintomas aparecem, como vontade de urinar toda hora, dor para urinar, ardência, dor aqui no pé da barriga, e isso a qualquer momento, em qualquer idade. Alguns pacientes eles só têm ardência ou só têm mudança de cheiro, não precisa ter todos os sintomas juntos. Mas a cor da urina é predominante em quem já está com infecção urinária? Normalmente ela é uma das primeiras a mudar. Tá. A cor avermelhada aí já é complicado, não é, doutor? Então, vermelho em urologia é sangue. Então? Né? Para ter sangue na urina, ou está sangrando do rim, ou está sangrando da bexiga. O que é pior? Depende. Os problemas graves de bexiga são ainda mais graves que os de rim. Mas se a gente pensar no contexto, tem muita doença para dar sangramento. Desde infecção urinária, que é a nossa pauta, pedras nos rins, que são os cálculos urinários. Antes da dor? Antes da dor tem a urina avermelhada? Não necessariamente. Pode vir tudo junto e no mesmo dia a urina avermelhada junto com dor. Também não é obrigatório. O paciente pode ter dor sem urina avermelhada. Tá. O ponto é, quando o paciente urina com essa cor, tem que ter um sinal de alarme, principalmente porque a gente precisa descartar tumores, né? Então, câncer de bexiga e câncer de rim, eles podem dar sangramento, né? E a gente tem como uma regra que todo tumor de bexiga em algum momento vai sangrar. Então, pacientes acima de 50 anos que fumaram ou que fumam, é mandatório fazer um exame que passa uma câmera e olha por dentro da bexiga toda vez que eles tiverem uma urina dessa cor. Então, assim, sem querer ser alarmista, mas com responsabilidade, a urina está vermelha, marca o médico. Com certeza. Ou vai no pronto-socorro. Ir ao pronto-socorro até. Ou vai no pronto-socorro ou liga para o seu médico de confiança, seja... Mas assim, toma providência no dia. Sim. Tá. Sim, porque um cálculo, ele pode passar batido, o paciente pode eliminar. Mas um tumor não. Um tumor não. Um tumor de bexiga, inclusive, ele tem um tempo muito restrito. Em 3 meses, ele pode passar de curável para incurável. Em 3 meses? Sim, sim. Tá, então é isso, ficou o recado. E o amarelo com espuma? É pior que o avermelhado? Ele tem outro significado, na verdade, porque
o rim, quando ele funciona, o rim é um órgão que filtra o nosso sangue, né? Ele basicamente, ele vai limpando a impureza e ele segura a proteína, tá? Então, quando esse rim ele tem um mau funcionamento, ele começa a deixar passar proteína. E essa proteína na urina, ela é como se fosse detergente que você espirra na água. Então, essa espuma é proteína? Essa espuma é sinal de proteína. Que devia estar no organismo e não na urina. Exatamente. Exatamente. E se a gente fosse pensar, o que é mais preocupante? A urina avermelhada ou amarela com espuma? Olha, acho que depende do caso, porque o amarelo com espuma é um sinal de que o seu rim pode estar com alguma disfunção. Só que tem um monte de paciente com insuficiência renal crônica, que a gente chama, né, ao decorrer da vida, que faz controle e vai bem. Uma urina avermelhada, se for associada com uma infecção urinária, você vai tratar e resolve. Tudo bem. Se é associada a cálculo, você resolve o cálculo. Se é associada a trauma, por exemplo, que pode acontecer, exercício físico vigoroso, então corredores que vão fazer maratona, com a bexiga vazia normalmente, e a bexiga as paredes podem se esfregar e ter urina avermelhada. Então, o maratonista pode urinar com sangue. Vale o mesmo alerta? Se a urina está amarelada com espuma, procurar o médico no mesmo dia? Sim. Normalmente não é da noite para o dia, né? Isso vai piorando, porque o rim, essa perda crônica, ela também é aos poucos. Então, o paciente vai percebendo até que o volume de espuma fica cada vez maior. E urina 1 pega, né? O exame simples, que é a urina 1, ela vai pegar a tal da proteinúria, que é classificada de 1 a 4, mas logo já pega. Lembrando que você pode mandar suas perguntas para o Dr. Danilo Galante Moreno, que é médico urologista. A gente não sabe a quantidade ideal de água que precisa ser ingerido. Aqui é uma boa medida. E a gente sabe quantas vezes seria o ideal ir ao banheiro? De dia e de noite? Ideal mesmo é quando acordado, a cada 3 horas, 3 horas e meia, porque a nossa bexiga tem uma capacidade de, no máximo, 400, 450 ml. A partir disso, você já está sobrecarregando a tua bexiga. Pacientes que ficam muito tempo sem ir no banheiro, uma das consequências é a infecção urinária. Então, essa é uma das orientações que a gente dá para toda mulher, todo homem que tem infecções de repetição, vá com uma frequência... Não fica segurando o xixi. Igual de reloginho. A cada 2, 3 horas vá para o banheiro. Né? Tome bastante água, porque daí você dilui a sua urina e evita acumular a bactéria, que é exatamente isso que faz a infecção urinária. Mas essas são as orientações que a gente dá. Em relação à frequência, o normal é não levantar de noite ou levantar uma vez só. Pacientes que começam a levantar 2, 3 vezes, normalmente homens mais idosos, é sinal de que a próstata está aumentada e que precisa ver, porque isso vai começar a impactar na qualidade de vida. É o mesmo paciente que vai começar a ir durante o dia mais no banheiro, ter urgência de sair correndo para ir no banheiro, não conseguir assistir um filme inteiro, não conseguir assistir uma aula, não conseguir participar de uma festa sem ficar preocupado onde tem banheiro. Olha só. Uma viagem. Então começa a impactar em várias situações da vida dele. Altera o comportamento da pessoa, né? Sim. E não pode segurar o xixi como rotina. De vez em quando, numa situação de emergência, menos mal. Sim. Acho que todos nós passamos por situações que não dá. Que não dá. Mas tem algumas profissões que percebemos que é muito mais comum, né? Motoristas de Uber, de táxi, de ônibus. Quem não tem onde parar, não tem um lugar fixo para ir no banheiro, né? E tem muitas mulheres que têm já um mito, um preconceito de ir em qualquer banheiro. Então ela sai de casa cedo, é capaz ela não ir no banheiro o dia inteiro, porque ela aprendeu. Isso é péssimo. Isso é péssimo. E isso levado cronicamente, né, ao longo da vida, essa paciente com 50 anos, ela vai ter disfunção de bexiga. Olha só. Tem perguntas do pessoal de casa, eu vou intercalando com as minhas, mas as perguntas de casa são sempre mais interessantes, doutor. Andréia, boa tarde, rei doutor Danilo. Boa tarde, Andréia. Os sintomas de infecção na urina são parecidos com os de pedras nos rins? Obrigada, beijos. Obrigada, Andréia. Eles podem confundir, tá? Por quê? Basicamente, infecção urinária começa com ardência,
vontade de ir no banheiro toda hora e a cor da urina que altera. Tá. Isso é o clássico. O clássico de dor lombar de pedra é uma dor aqui nas costas, em cólica, que vem de uma vez, melhora de uma vez. Tá? O que acontece é que as pedras, elas quando descem pelo rim, descem do rim, elas pegam um tubinho que chama ureter. Se elas pararem aqui, perto do rim, você tem só dor nas costas. Se ela descer quase que todo o trajeto, esse trajeto tem uns 30 centímetros, mais ou menos, parar próximo da bexiga, esse paciente pode querer ir no banheiro toda hora, pode ter dor no pé da barriga, pode alterar a cor da urina, e aí sim confunde com infecção urinária. Na verdade, se você conversar bem com o paciente... Eu ia perguntar, como é que tira dúvida? Primeiro pela dor. Essa dor em cólica só existe na pedra. Né? Segundo, que a ardência para urinar só existe na infecção urinária. Ah, tá. São sintomas bem específicos. Cor e cheiro é só na infecção urinária. E aí, se você está num pronto-socorro, fica fácil, porque você pede um exame de imagem, uma tomografia, e ele vai mostrar exatamente onde está a pedra. E a urina 1, ela tem padrões diferentes também. Né? Ela tem uma alteração típica de infecção urinária, ela tem uma alteração típica de cálculo renal. Perfeito. Mais uma. Angelita, minha filha tem episódios recorrentes de infecção, geralmente após a menstruação. Existe relação entre elas? Adoro o programa, beijos. Ô, Angelita, beijo pra você também, obrigada, viu? Queria saber a idade da filha da Angelita, fiquei curiosa. Não tem nada a ver com a pauta, mas me deu curiosidade. Mas até para entrar naquelas idades que eu falei, né? Atividade sexual ou não? Após a menstruação, possivelmente ela é adolescente, né? Não sabemos ainda de atividade sexual, mas não tem uma relação estrita com a menstruação. Tá? A gente sabe dessa relação com relação sexual, não é considerado uma DST ou IST, ou seja, a infecção urinária ela não passa de uma mulher que tem para um rapaz que não tem. Nem vice-versa. Nem vice-versa, né? Não dá para culpar. Agora, o ato sexual, o púbis do homem, ele bate de frente com a uretra da mulher na relação. Né? Então é como se ele empurrasse bactéria para dentro da bexiga. Então é uma coisa física. Ele propicia infecção urinária, ele não causa, ele ajuda a ter. A bactéria que já está lá é empurrada para dentro. Exatamente. Então, orientações, a gente falou de aumento da ingesta de água, aumento da frequência, ir mais no banheiro para esvaziar. E agora tem a última, que também é tão importante, que é acabar a relação sexual, esvaziar a bexiga, porque daí você despeja essas bactérias. Entendi. Mais uma. Eu acho. Maria, quanto tempo depois de tomar o antibiótico posso ou devo fazer exames para ter certeza de que a bactéria foi eliminada? Essa pergunta é importante até para a gente pensar qual que é a função do exame na infecção urinária. O urologista ele sempre vai orientar que o paciente com sintoma colha um exame, que é a cultura de urina, antes de começar o tratamento. Tá? Essa cultura de urina ela vai mostrar qual é a bactéria que essa paciente tem e a lista de antibióticos que essa bactéria é sensível. Para cada bactéria, uma medicação. Tem uma lista. Então não adianta repetir o antibiótico que tomou da outra vez. Não adianta ver o que funcionou mês passado ou o que funcionou com a vizinha. Com a mãe. Não adianta. O que a gente costuma fazer o paciente vai com sintoma, eu peço para colher exame e já entro com antibiótico, que eu imagino que vai funcionar em 80%. Perfeito. Esse paciente tem 48 horas para melhorar dos sintomas de infecção. Não melhorou? Não melhorou significa que esse antibiótico não funcionou. É o tempo de sair o resultado da cultura. Com o resultado da cultura de urina, a gente vê e olha, bom, vamos lá, ciprofloxacino, que é um dos principais, deu resistente, então vamos trocar segundo a lista. Esse é o ideal. O que a maioria dos lugares faz, principalmente em pronto-socorro, é dar o tratamento direto, não pedir a cultura, depois de 48 horas não funciona e o próximo médico fica perdido. Ele tem que mudar e atirar um antibiótico qualquer no escuro. Um jogo. Respondendo o que ela perguntou, é assim, não é obrigatório você fazer uma cultura de confirmação e que venha negativo para você falar ao paciente, a bactéria morreu. Tá? Agora, se você colhe o exame, você trata, depois de 48 horas o paciente melhorou dos sintomas, você vê a cultura e é sensível, tudo funcionou. Você não precisa desse exame de confirmação. Normalmente é de 4 a 7 dias. Hoje em dia quase todo mundo dá de 7 dias o tratamento com antibiótico. Tá.
Podemos continuar? Então vamos lá. Tem uma água aí do lado, se quiser, doutor. Enedi. Eu tive uma amiga chamada Enedi. Será que é ela? Pode ser, ó. Na menopausa, a mulher tem mais infecção urinária? Tem sim. Tem 2 motivos para isso. A menopausa está associado com uma idade maior, né? Então ela tem essa questão das relações sexuais. Vai passando a idade, ela vai tendo, na maioria das vezes, na menopausa, uma secura da região vaginal. Essa secura, ela expõe mais a uretra e facilita a entrada de bactéria. Então esse é um dos primeiros pontos. Nessa idade já tem um grupo de mulheres que tem incontinência urinária. Então a incontinência urinária, ela também é fator que predispõe infecções urinárias. Por quê? Porque os pacientes que perdem urina, eles têm uma alteração. Um dos tipos de incontinência é quando você tem a tal incontinência urinária de esforço. Você tem uma dificuldade de controle pelo esfíncter e da mesma forma que a urina sai da bexiga para fora, entra a bactéria. É uma válvula que deveria estar constantemente fechada e não está. E ela escapa, então mão de 2 vias, né? Sai a urina e vem bactéria. Da mesma forma, quem usa protetor diário, né, de menstruação, por exemplo, tem mais chance. Não é saudável. Não é saudável. Não é saudável. Quem fica muito tempo sem trocar absorvente também? Com certeza. Quem mantém a região úmida, quem vai, por exemplo, na praia de manhã e passa o dia inteiro com o biquíni molhado, ou mesmo situações de ficar com roupa íntima molhada por muito tempo. Então, basicamente, tem essa relação com umidade, tanto de infecção urinária quanto das doenças ginecológicas, né? A gente volta para a pauta, um minutinho só, era a minha dúvida. É muito legal a pergunta do pessoal de casa, né? Sim. Doutor, manda. Danilo, com as perguntas do pessoal de casa. Deixei passar alguma coisa? Acho que não, né? Tudo... Não, acho que o principal todas a gente as dúvidas. tá falando. Então vamos lá, mais uma. Rosângela, boa tarde. Eu tenho infecção urinária, mas não sinto dor nenhuma. É normal? Beijos. Beijos, Rô. Eu acho que o mais normal é quando isso acontece de uma forma mal avaliada. Como assim? Muitas vezes o paciente chega no consultório, é super comum eu receber pacientes que chegam dizendo: eu tenho infecções urinárias de repetição. Mas você já fez algum exame de urina de cultura? Não. Mas já tratei 5 vezes. Meu Deus. Né? Então, assim, eu recebi semana passada uma paciente falou que esse ano já teve 3. Só que ela não... Esse ano? Esse ano. Só que ela não colheu cultura em nenhuma delas. Então eu não sei se ela teve uma infecção que foi mal tratada, ou seja, tomou um antibiótico que não funcionou, era resistente, melhora os sintomas, depois volta. Daqui a pouco volta. E é verdade que volta pior? Não necessariamente, mas volta. O que a gente sabe é que alguns antibióticos, eles são resistentes, eles diminuem aquela população bacteriana, só que sobra as mais fortes, né? Então, você mata 90% da população, fraquinha, e o resto volta. Não é que volta mais forte, é que provavelmente vai precisar do antibiótico correto, que normalmente é mais potente. Então, quando eu falo que está mal avaliada, algumas pacientes, por exemplo, têm incontinência urinária, tem uma que chama de urgência. Na verdade, são 2 tipos só. A de esforço, que perde na tosse, no espirro... Quando carrega peso. Quando carrega peso, que é mais comum quando associada com sobrepeso e mais comum a partos, né? Na verdade é a gravidez, não é parto. Pode ser cesárea, que também tem chance de ter. E tem incontinência de urgência, que é aquela incontinência que a paciente chega dizendo: doutor, eu preciso ir no banheiro toda hora, minha bexiga é pequena, essa frase é bem típica, minha bexiga é muito pequena. Se não escapa. Se eu não chego, escapa. E aí essa paciente acha que ela tem infecção urinária, quando na verdade a urina dela é sempre estéril, ou seja, não tem bactéria nenhuma. Só que você conversa com o paciente, você percebe que é uma incontinência de urgência e não uma infecção urinária. E o que causa a incontinência de urgência? Boa pergunta. Não tem essa causa pré-definida. O que a gente sabe é que tem uma questão familiar. Então, se a sua mãe, se a sua avó teve incontinência de urgência, a sua chance de ter é maior. A gente sabe que mulheres acima de 50 anos com sobrepeso têm mais.
e que tem alguns alimentos que são estimulantes que pioram. Por exemplo? Café, chocolate, chamate, Tá. eles pioram. Mas o principal não é só eliminar esse tipo de alimento. É tratar pelo tem tratamento, conforto, tem medicação. Tá? Mais uma. Adriano. O Adriano Fábio, ele sempre participa. A infecção urinária não tratada pode se agravar e a infecção ir para outros órgãos? Pode. Ei, que interessante. Infecção urinária é um compêndio, né? São vários órgãos podem ser atingidos por infecção urinária. A gente pensa sempre na cistite, que é a comum quando você tem bactéria na bexiga. Mas para urologista, infecção urinária é a uretrite, que você tem bactéria na uretra, exemplo, gonorreia, né? Ou infecção por clamídia. Infecção urinária acontece, por exemplo, infecção de testículo, a orquite também é uma infecção urinária. A prostatite, quando a bactéria vai para a próstata, inflama, o paciente começa a entrar em desespero, que ele quer urinar toda hora, é uma infecção urinária. Mas vamos falar da cistite, que é a mais comum. Bactéria meio externo, entrou pela uretra na bexiga, grudou na parede da bexiga, começa a dar sintoma. O paciente vai no banheiro toda hora, a urina fica turva. Ardência? Pode ter, ela vai enrolando e não procura o médico. Essa bactéria sobe pelo ureter, aquele mesmo tubinho por onde desceu a pedra, sobe, chega no rim. Quando chega no rim, o paciente começa a ter dor lombar. E essa dor lombar é diferente daquela cólica da pedra. É uma dor que é uma dor de inflamação. Da mesma forma que a gente tem uma coisa espinha, chatinha, é contínua, imagino, encosta, o paciente pula de dor, começa a dar febre, começa a dar calafrio, queda de estado geral, o paciente fica abatido. Infecção. Isso é sinal do que a gente chama de pielonefrite. É uma infecção que agora atingiu o rim. Tá? Então ela tem infecção na bexiga e no rim? Sim, normalmente nessa ordem, né? O paciente teve cistite, a bactéria subiu porque ela não tratou, ou tomou um antibiótico lá da vizinha, ou porque repetiu o tratamento e não deu certo, ou mesmo tomou um antibiótico que é resistente. Sim. Tá? Mas normalmente por negligência do paciente, essa bactéria sobe, febre. Bom, o paciente continua não fazendo nada, continua achando que é uma gripe, aí sim pode ir para outros órgãos, porque o paciente pode entrar num quadro de sepse, tá? A tal infecção de múltiplos órgãos, insuficiência de múltiplos órgãos. Esse o paciente vai direto para a UTI quando chega no pronto-socorro. Mas tem que ser muito relapso. Já teve algum caso na sua carreira? Já, porque tem pacientes que em 2 dias evoluem de cistite para sepse. É rápido o negócio. É. Então fico alerta, né? De novo, sem querer ser alarmista, mas sendo responsável. Conversei com o Dr. Danilo Galante Moreno, que está no Instagram como DR Danilo Galante. Danilo Galante, DR Danilo Galante. Muito obrigada por ter vindo. A gente vai continuar nesse...